Apendicite é a inflamação do apêndice, um pequeno órgão parecido com o dedo de uma luva, localizado na primeira porção do intestino grosso. Na maioria dos casos, o problema ocorre por obstrução da luz dessa pequena saliência pela retenção de materiais diversos com restos fecais. O quadro inflamatório infeccioso característico da apendicite é mais frequente entre 20 e 30 anos e pode ser extremamente grave. A doença, de forma geral, causa uma dor forte e aguda no lado direito do abdômen, geralmente na altura do umbigo. É preciso ficar atento, pois a apendicite pode evoluir em algumas horas e levar à morte se o paciente não for tratado a tempo. Mas afinal, há como evitar a apendicite? Como é feito o diagnóstico e o tratamento? Acompanhe agora o Bendita Hora e tire suas dúvidas. Olha só, viu, gente? Tá vendo que interessante essa doença aí, né? Muitas pessoas podem estar tendo esse sintoma e não sabia, e não sabe que talvez seja um problema de apendicite. É isso aí. Vamos então agora falar um pouquinho sobre essa doença, se tem como prevenir, se ela é hereditária, o que fazer quando a gente começa a sentir algum tipo de indisposição, como foi dito aí. Ela, a nossa querida doutora Nicole Queiroz, maravilhosa, cardiologista e professora de medicina. Doutora Nicole, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui ao Bendita Hora, no meu programa. Você já foi em um programa de tantos aí, né? Menos no meu. Estamos aqui. Gostei muito do seu traje, a senhora está belíssima, com o seu Obrigada. Cabelo escuro, bonito, combinou com você. Obrigada. Com a sua calça verde e a sua camisa branca. Hoje Ficou lindo, brincos verdes. Hoje eu vim combinando. Muito obrigado pelo carinho ao Palmeiras. Doutora Nicole, essa doença é uma doença que muitos brasileiros têm, talvez não saiba que é um problema de apendicite. Por exemplo, mulheres que talvez têm cólicas menstruais, as mulheres, às vezes elas não pensam que deve ser coisas da menstruação, mas pode ser um problema da apendicite. É uma doença muito comum, doutora? Mas o que eu quero explicar é assim, ó, ela deu, quando deu, acabou. Ou ela evolui rapidamente, se ninguém vê, e pode levar à morte. Meu Deus. Ou ela dói ao ponto da gente conseguir entender o que está acontecendo e operar, tá? Então não é uma doença crônica. Primeira coisa que eu quero explicar é que esse pequeno órgão, a gente chama de órgão linfóide, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, qual foi na criação divina, da adaptação anatômica, por que esse órgão ficou pendurado. Então uma porção, um puxadinho do intestino grosso que fica pendurado. Quando eu falo órgão linfóide, eu quero dizer que é o órgão de proteção. A gente entende que ele faz parte do seu sistema imune. Ele fica ali quieto e a gente não entende muito bem a grande função dele, essa é a verdade. Mas ele tem uma função. Fica ali de defesa, mas todo mundo vive sem ele. Porventura, comeu alguma coisa, ou um grão, ou um bolo fecal mal elaborado, uma dieta pobre em fibra, foi lá e uma pedrinha obstruiu essa saidinha. Ele vai inflamar. Na minha carreira, eu tenho 20 anos de medicina, eu acho que eu só vi uma vez que a gente não operou, que era uma senhora muito idosa, sim, muito, e que só fez antibiótico, mas que evoluiu ruim. Então, absolutamente todos os casos a gente indica a cirurgia, porque a gente retira e resolve. Eu tive de uma forma típica, eu era criança. A criança não é comum ter, como no vídeo mesmo falou, segunda e terceira década. Eu iniciei um quadro de dor abdominal, quando foi ver já tinha supurado. O que é supurar? Ele estoura. Então a gente não deixa essa apêndice aí solta rolando. É muito mais rápido indicar cirurgia. Entendo. Mas doutora Nicole, se é um órgão que ele é praticamente uma pontinha, ele tem uma função que a gente ainda não sabe bem, mas certamente deve ser alguma proteção para o nosso funcionamento, né? Toda a parte digestiva, etc., funcional. Como você pode prevenir? Eu acho o seguinte, se ela é uma doença que ela pode assustar, como a senhora colocou, Pode. Existem meios para a gente se prevenir, por exemplo, de algum tipo de um cálculozinho chegar até ela, infeccionar e gerar essas dores malditas? Eu digo assim, porque é uma dor horrível, né? Horrível. Dieta. Então assim, tem uma dieta especializada para não ter apêndice? Não, não tem.
Mas o que é que você tem que saber? Que uma dieta rica em fibra, água, que você faz o bolo fecal de qualidade, ou seja, vai fazer cocô sem dificuldade, a menor chance de ele parar e impactar lá. Ai, doutora, mas é só um apêndice, tira e acabou. Não, se você tem pressão alta, se você tem um risco cardiovascular um pouco aumentado, qualquer infecção pode fazer mal para o seu coração. Você pode ter um infarto, inclusive. Então, o ideal é que você não adoeça. Claro. Alimentação e exercício físico faz bem para todo o trato gastrointestinal e acaba impedindo de você ter uma obstrução nessa dedo de luva, nessa pontinha, como está na imagem. Essa dor, ela pode levar algumas pessoas, porque não sabem o que é, ela pode levar as pessoas a ficarem confusas e achar que é um tipo de um outro motivo. Então, assim, ela costuma dar, a gente estava vendo, parece que ela dá muito mais para o lado direito. Dá no lado direito, que é onde o órgão está, mas não quer dizer que não possa dar no esquerdo. Ah, entendi. E ela pode dar periumbilical, que não deixa de deixar a gente confuso, nós médicos. O diagnóstico principal é no exame físico, que aí eu vou pedir a imagem guiada. Mas a dor dói porque aonde eu tenho inervação, as da minha víscera. Então, inflama, infecciona, tem a dor do lado direito, mas tem do umbigo. Então, pode ser um quadro de gastroenterocolite, estamos na férias, o povo está comendo e bebendo fora de casa. E aí pega a famosa jeca, que é a virose intestinal. Pode me deixar confusa. Se eu tiver com uma do lado esquerdo, eu posso confundir com retocolite ou Crohn, que são doenças inflamatórias intestinais que são crônicas, que não precisa de uma intervenção, na maioria das vezes, com urgência. Se eu for menina, pode me dar dúvida contra os órgãos que ficam alojados aqui, que são os ovários. Então, ele causa uma grande confusão. Por isso que é importante a história direitinho, quando começou, o que você sente, como melhora, se não melhora e quais as outras coisas que eu encontro no exame físico. Por isso que o médico, quando eu falo para os meus alunos, é isso, põe a mão no doente. Tá com dor, precisa ser examinado. Normalmente, nós brasileiros temos um péssimo hábito de sentir uma dor, já recorre a algum tipo de medicação própria, de você mesmo, vou tomar um Buscopan, vou tomar uma dor, não sei o quê. A primeira vez que uma pessoa que está sentindo esse tipo de dores, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Pegar e tentar ir para o médico imediatamente. Então, analgesia é comum, é normal. Doutora, não melhorei. Ou essa dor é exuberante, tipo, nunca tive, doutora, tô vomitando, tô com febre alta, tô me sentindo mal. Vai ao médico, vai ao pronto-socorro. A gente tem aqui, o SUS funciona com a UPA e com hospitais de porta aberta. Então, assim, o médico precisa te examinar. Infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso. Mas se você tá com uma dor que não melhora, fez dipirona, fez já paracetamol, não melhorou, você precisa procurar um pronto-socorro. Procurar um pronto-socorro, tá vendo, minha gente? Tá aí, ó. Doutora, problemas de apendicite, ela também tem alguma coisa de hereditariedade? Por exemplo, meus pais tiveram, minha mãe teve, é possível que os filhos ou os netos também possam ter isso um pouquinho mais aflorado futuramente? Não? Possível por mau hábito, porque a gente come o que a gente aprende em casa. Possível por mau hábito, possível por alguma alteração anatômica, mas não tem uma doença genética específica que tenha dominância de tantos %. Perfeito. Como é um órgão, como a senhora explicou muito bem no comecinho, que a gente às vezes não sabe, parece uma pontinha, né? É uma pontinha. É uma pontinha. Não convém as pessoas falarem, vamos acabar logo esse troço, vamos tirar essa pontinha para não haver uma possível dor nesse lugar aí. Não é hábito. Porque tem gente que faz isso? A gente não indica isso porque cirurgia, anestesia é sempre um risco. Sempre. Então, não é porque eu tô com a barriga aberta, vou aproveitar e dar uma tiradinha. A gente não costuma fazer essas coisas. Não conheço nenhum guideline, nenhum livro que indique fazer isso. A senhora, como cardiologista, e a senhora sabe muito bem disso aqui, o que a senhora diria agora para os nossos telespectadores, nesse começo de ano principalmente, falando sobre apêndice, né? Muita gente às vezes não sabia. O que a senhora diz para os telespectadores em relação à prevenção nesta época agora, doutora?
Eu acho que é muito mais do que eu falar de a prevenção de apêndice. Quem me acompanha aí sabe que eu levanto a bandeira da obesidade e eu preciso lembrar que foi agora, saiu um documento do OPAS, que é a organização americana, mostrando que triplicou o número de diabéticos e que a gente observou a obesidade ligado. Então, como eu acabei de falar, que a apêndice, a gente vai falar de obstrução por um hábito alimentar com uma obstrução de resto de bolo fecal, eu quero te lembrar que a alimentação vai evitar que você tenha obesidade e diabetes. Inclusive, vocês estão todo mundo se divertindo, saindo das férias, mas o corpo não lê livro, ele não sabe que está liberado as férias. Cuida do seu hábito de vida, faz atividade física, bebe água e evite exageros alimentares. Exercícios físicos. Eu estava falando com a doutora Nicole aqui, eu faço o meu exercício físico particular em casa. Eu sei que não é o suficiente, doutora. Mas é muito, ajuda muito. Mas já ajuda, né? 150 minutos semanais, a gente já tem uma comprovação científica que diminui o risco de morte cardiovascular. Doutora, assim, a gente sabe muito, a gente ouve falar já há muitos anos que a questão da farinha branca, o açúcar, tudo isso que a senhora colocou, da obesidade, que leva o diabetes, a pessoa que tem muita gordura por causa da farinha branca. O Brasil, a população tem muita dificuldade, até porque as nuances econômicas não são iguais para todos. Não. Então, assim, o pão, a bolacha, os bolos, é um alimento muito comum na mesa do brasileiro. Mais barato. Mais barato. E a gente criou um hábito de tomar um café e você procura um pedaço de bolo, não é? Você vai lá, quer comer um pão na chapa, que é uma isso é um hábito gostoso. Como? A senhora é médica. Aliás, a senhora não é médica ou qualquer não. A senhora é uma baita de uma médica, tá? Que a senhora defende muito o exercício físico, enfim. Doutora, como ajudar essa população a se reeducar, sendo que, poxa, a gente tem uma malha que é mais fácil, é mais barato comer assim e sacia as nossas vontades. Como ter um novo hábito, doutor? Como exercitar isso, doutor? Ajuda a gente. É super difícil e médicos militantes contra a obesidade como eu, às vezes se exaltam em rede social e falam que isso é indústria do tráfico, que a gente fica muito bravo. Mas o que eu quero é que você não perca o prazer. Você não tem que perder o prazer de comer. Você tem que ter comprometimento e conhecimento. O que salva a vida é conhecimento. Então, quem aprende não depende. Você pode comer um pãozinho? Pode, mas vamos então melhorar a próxima refeição? Vamos iniciar com frutas? Ai, fruta é açúcar. Gente, não cai nessas besteiras de gente maluca, que não sabe o que está falando. Você pode comer fruta, você deve comer legumes. Infelizmente, a gente viu uma inversão de valores, infelizmente, com preços exorbitantes de legumes, de frutas. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha políticas públicas que ensinem a população a comer. Eu vejo uma grande quantidade de vegetarianos agora e tem estudos apontando que quem faz dieta vegetariana diminui também a morte cardiovascular. A gente achava que era só, não, a carne. A gente pode suplementar, como vocês falam muito de suplementos aqui. Sim. Você pode, tem como você se alimentar e se porventura uma deficiência de vitamina, você consegue fazer de forma exógena. O que você não pode é terceirizar a sua saúde, só na embalagem. Vamos desembalar menos e descascar mais. Não terceirize a sua saúde. Perfeito. É muito mais caro você ter que tratar, porque dia de serviço que você perde, nem todo mundo é carteira assinada, PJ não trabalhou, não ganhou. O remédio é caro, tá faltando sim leito no SUS, eu sei porque eu sou chefe de pronto-socorro de SUS, falta leito, falta medicação. Então, é muito melhor você ter uma vida saudável, produtiva, do que você terceirizar guardando a ajuda dos outros. É verdade. Eu faço todo um possível de estar todos os dias almoçando com a minha mãe. Primeiro, aproveito que eu tenho a minha mãe ainda viva com a gente e ela prepara o almoço. Eu procuro almoçar, ela fazendo almoço, onde trabalha, come salada, come legumes.
e a comida que não é essas comidas rasgadas, prontas, congeladas. Eu evito muito. Sentado na mesa? Sentado na mesa. Esse é um grande diferencial, porque você observa o que você está comendo. Isso. Você fica assistindo televisão, você vai comendo maquinalmente. Eu tenho o hábito ainda da minha época de residente, de comer em pé, muitas das vezes. E todo mundo briga comigo, senta. Mas é porque a gente vive nessa correria. Não saboreio, como de qualquer jeito e daqui a pouco eu tô com fome. A mastigação também, ela influencia muito também, né, doutora? Ela... A digestão, e nesses fundamentos para acabar trazendo até um problema na apendicite, por exemplo. Hormônio, ela vai falar, vai liberar a grelina falando para você, olha, tô com fome, não tô com fome. Isso tudo depende da quantidade que você mastiga, que você manda para dentro e o bolo, como ele fica no seu estômago. Pois é. Então, gente, tá vendo o que a doutora tá falando? Muita água. Nós temos que ter um novo hábito de se alimentar, sentar ali ao redor da mesa, para você desliga essas comunicações, comunica só você e a comida. Não é, doutora? A gente tem a fome hedônica, tem a fome que você tá com fome e a fome que você quer mastigar. Então, se você come pausadamente, com fibra, com legume, puxa vida, seu cérebro vai entendendo, seu estômago vai se enchendo, os hormônios vão liberando. Mas eu gostei muito de uma coisa que a doutora comentou aqui. Você não precisa deixar de ter aquilo que você gosta. Às vezes um pão, às vezes quer comer um pedaço de pizza. Só que você tem que saber, depois, nos outros alimentos... Como você equaliza. Como você equaliza tudo isso. Doutora, apendicite. Hoje eu estou aprendendo mais sobre essa doença. Essas dores aí abdominais. Então, vamos vamos revisar algumas coisas para a gente fazer um bom diagnóstico de uma dor. Primeira coisa, sentiu que está doendo, pode até tomar alguma medicação para tentar amenizar a dor. Pode, porque a apendicite não é uma doença, uma dor que ela vai melhorar por muito tempo. Você pode ter uma leve analgesia, mas ela é um órgão que está inflamado e ele acaba irritando a inervação da sua barriguinha. Então vai doer de novo. Ela pode melhorar. Na segunda vez que você vai tomar remédio, ela já não vai... E o problema é supurar. Vou esperar 3 dias para estourar? Não. Porque o quadro de sepsemia, que é infecção generalizada, pode evoluir mal, inclusive para jovens. Uma pergunta, aproveitando que a senhora colocou isso aí. Essa doença, esse problema, essa dor, ela é comum para qualquer idade e para qualquer sexo? No caso, homem ou mulher? Sim. Não tem mais para as mulheres e menos para os homens, nada disso? Não, eu quero que só o olhar, inclusive se tiver aluno, médico aí que me assistindo, que o pessoal gosta, lembra, questão de prova inclusive, 20 e 30 anos. Então, é um jovem, segunda, terceira década, que vem ao pronto-socorro com dor na barriga, febre e vômito. Então, nem tudo é infecção intestinal. É virose. Parece muito, mas não é. Na hora que deita a pessoa, ela tá com a barriga bem distendida. E quando eu faço a palpação no lado direito, ela berra. Então, tô em casa, tô com uma dor, tô vomitando, tô me sentindo mal. Mão na barriguinha, assim, ó. Doeu? É pra ir pro pronto-socorro, não é pra esperar. Doeu, não é mais comigo. Vai pro pronto-socorro. Tá ok. Então, e sempre o hábito alimentar e exercícios físicos são essenciais para qualquer ser humano evitar um novo hábito alimentar para evitar esse tipo de problema, né, doutora? Para evitar tudo, até câncer. Você sabe que nós temos cânceres ligados à obesidade, inclusive. Então, assim, não é estética, não é autoaceitação. É a mesma coisa que você falar, eu aceito hipertensão e vou parar a medicação. Sem sentido. Não quero viciar. Não é isso. É uma doença e eu vou tratar. Entendi. Tá vendo, gente? Doutora Nicole dando aqui uma aula para todos nós aqui, para entendermos aqui esses problemas da apendicite, hein? E ela é cardiologista, hein? Doutora, depois do Covid, eu queria só aproveitar, depois dessa época da pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas reclamam muito com problemas cardiológicos. 1 milhão.
gente. É, Muito. muita gente, né? Realmente o Covid, ele mexeu muito com a parte do coração das pessoas. Então, assim, ó, dados oficiais. Então, veja, uma sociedade que é a de cardiologia só consegue fazer retrospectivo. Então, a gente espera as coisas acontecerem, porque não tem como, né? Ver os números que foram registrados nos atestados para depois fazer uma leitura. Então, até agora foi dado 7% de miocardite. Doutor, o que é miocardite? O que é isso, doutora? Inflamação no coração. Então, de repente, abriu um quadro de Covid muito exuberante, ou seja, muita falta de ar, muito cansaço. Até que se recuperou-se mais ou menos e deixou passar. Fica com cicatriz no coração e, com isso, arritmias. Então, aquelas batedeiras inapropriadas, não tá nem com emoção e tá lá. Tá lá. Então, isso aí pode ser. Vacina, todo mundo pergunta, gente, vamos lá. Toda vacina pode fazer miocardite. Não Toda? Toda. Não deixe Tomei de pra se gripezinha, vacinar. uma gripezinha. Tomei a injeção. Pode dar. Pode fazer. Tá. Então, o que a gente tem que entender é que sim, é uma vacina nova. Sim, Vamos ser sinceros. claro. Mas toda vacina pode fazer miocardite. Então, se eu for olhar tecnicamente, cientificamente, o mundo virou outro depois da vacinação. Sim. Tem colateral? Tem. Tem. Vou deixar de tomar? Não. Não. Olha a doutora falando, hein? Não deixe de tomar a vacina. Muita gente fica com essas conversas aí. Eu não vou tomar porque eu já ouvi falar quem tomou morreu, o outro ficou com... Não. Ou que implantou o chip, você já ouviu essa? Plantou o chip também. Não, quando coloca a vacina, coloca um microchip junto. Ave, meu Fake pai. news. É fake news, tá vendo? Doutora, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. A senhora é uma alegria e uma pessoa muito competente. Espero a gente poder voltar aqui para falar sobre outros assuntos. Só me chamar. Vou chamar sim, com a graça de Deus. Obrigado, doutora Nicole. Deus abençoe a senhora. Obrigada.